sou o Lucky Curiango e bem-vindo ao seu quarto canal favorito do YouTube. Recentemente, eu tava na casa de um amigo, conversando com ele, que sabe que eu gosto muito de One Piece, mas ele mesmo nunca tinha assistido o anime. Esse amigo me fez a seguinte pergunta: mas sobre o que é One Piece, afinal? Ele não falou essa frase exata, esse amigo é gringo, então eu tô traduzindo pra vocês. Eu ouvi isso e eu juro pra vocês que eu travei. É uma pergunta tão simples que chega a ser boba e eu não tenho uma resposta na ponta da língua. Sobre o que é One Piece de verdade? O mangá tem mais de 1000 capítulos, e se você duvidar, você vai piscar e de repente vai ter mais 1000. Um império de filmes, produtos, parques de diversão, e eu não sabia dizer sobre o que era. Claro, eu poderia dar a resposta óbvia e sem graça. One Piece é um shonen de batalha e aventura sobre um garoto que quer ser rei dos piratas. Ele sai do seu pequeno vilarejo com poderes esquisitos, cheios de sonhos, e junto com seus amigos, se mete em diversas trapalhadas para se tornar o pirata mais forte do mundo. Mas essa justificativa realmente vale de alguma coisa? Essa justificativa realmente tá correta? Eu sinceramente acho que não. Além de ela soar como uma chamada de filme da sessão da tarde do começo dos anos 2000, eu acho que One Piece é mais do que isso. A história de um pequeno garoto sonhador querendo ser o rei dos piratas não teria 1000 capítulos se fosse só isso. Eu não chamaria One Piece de meu anime favorito se fosse só isso. Essa explicação é muito redutiva e o One Piece é mais. Bem mais do que isso. Pra começar, One Piece não é exatamente um shonen comum. O poder do protagonista da história parece mais que vem de um episódio de Looney Tunes do que de um anime de batalha. O Goku lança raio de poder e voa. O Naruto faz bola de poder e clone. O Luffy estica. Eu argumentaria que se One Piece fosse ser um shonen de batalha como qualquer outro, o protagonista não seria o Luffy, ele seria só o alívio cômico da história. Pense em um anime shonen genérico, o mais genérico que você for capaz de imaginar. Quem você acha que seria o protagonista? O garoto que estica e é burro, ou o espadachim que usa 3 espadas? Faz pose de fodão dia sim, dia também. E além de tudo, amarra uma bandana na cabeça pra sinalizar que o bagulho ficou sério. Igualzinho o Ash virando o boné pra trás. Ainda por cima, tem um rival que tá sempre discutindo com ele, quer se tornar o melhor espadachim do mundo, e tem várias montagens de treinamento ao longo do anime. One Piece não pode ser um shonen normal, porque se fosse um shonen como qualquer outro, pode apostar que o Zoro seria o protagonista, não o Luffy. Isso não é pra criticar One Piece, nem o Zoro. Eu gosto do personagem, eu acho essa escolha um bom exemplo da criatividade que o One Piece tem de ser mais do que você espera de um anime comum. Mas com tudo isso dito, a gente volta pra primeira pergunta: o que é o One Piece afinal? Se a explicação normal não é o bastante, a gente vai ter que pensar um pouco fora da caixa. A próxima alternativa natural que eu pensei é: One Piece é sobre política. E isso tá certo. Eu acredito que qualquer peça de arte é inerentemente política, mesmo aquelas que não dizem fazer uma mensagem política. Acabam fazendo uma de uma forma ou de outra. Sim, todas elas. Você não faz ideia de quais são as opiniões do Pocoyo sobre o golpe de 1964. E ao contrário de muitas obras que não têm um envolvimento direto com política, One Piece não tem vergonha alguma de muitas vezes fazer o ponto central dos seus arcos ser político. Quem discorda e diz que o One Piece é apolítico tá simplesmente errado. Tem arcos inteiros dedicados à medicina socializada, preconceito, o crescimento industrial desenfreado e como isso afeta a população local, a colonização de povos indígenas. De verdade, eu diria que uns 95% dos vilões de One Piece são alguma forma de déspota maníaco que o Luffy tem que derrotar para libertar algum tipo de população oprimida. Perfeito, vamos dizer então que o One Piece é sobre política. Eu ainda não acho que isso responde a nossa pergunta. Se One Piece é sobre política, qual a mensagem que essa história estaria querendo passar? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque ambos os lados do espectro político já tentaram dizer que o One Piece pertencia ao lado deles. Pode pesquisar em qualquer lugar, o Luffy é ANCAP ou o Luffy é comunista, que você vai encontrar longos argumentos de ambos os lados, argumentando onde no espectro político o Luffy, a história de One Piece, se encontraria. Eu acredito que não é tão simples assim. As minhas opiniões políticas à parte, acredito que qualquer um que assistiu os meus vídeos sobre moradia de Pokémon sabe exatamente onde eu me encontro nesse espectro político. Eu acho que demonstra uma certa falta de entendimento classificar One Piece como fazendo parte de qualquer um espectro político simples assim. E eu explico. Muitos libertários argumentariam que One Piece é uma história de direita, e é fácil seguir o argumento deles. O Luffy é a favor da liberdade acima de tudo, dizendo que pra ele o rei dos piratas é apenas o homem mais livre do mundo. Então, por consequência, o Luffy é ANCAP. Eu acho essa visão superficial pra caramba. Se você analisar a história como um todo, a luta do Luffy não é sobre o fim de um estado, e muito menos é sobre um estado menor, mas sim a aplicação de um estado correto, que não oprime. Várias vezes o Luffy e os Chapéus de Palha lutam a favor de reis e políticos locais pra manter o status quo ou até retornar um status quo anterior. Além do mais, se você quiser a prova final que o Luffy não é ANCAP, a mulher mais bonita do mundo se apaixona por ele. Eu posso garantir, isso nunca vai acontecer com nenhum ANCAP.
Uma mulher gostar de um cara ANCAP, isso é o tipo de coisa que é ficção demais até pra One Piece. Onde é que eu tava? Ah, é. Se o Luffy não é de direita, então ele é de esquerda, né? Então, eu também acho que não. Por mais que existam muitos argumentos pra esse lado, como a mensagem claríssima que o One Piece sempre faz sobre direitos iguais, fim de preconceito e até a demonstração de personagens que estão fora do padrão heteronormativo, que por mais que antiquada pra alguns padrões ocidentais, é extremamente pra frente comparada com muitas outras obras japonesas, principalmente as de grandes mídias como a Shonen Jump. Pra completar, as evidências da vida real também apontam pra isso. O Oda literalmente tem um pôster do Che Guevara no seu estúdio, referências em capas da história, e o aniversário do Luffy é literalmente no mesmo dia que o aniversário do Karl Marx. Tudo isso simplesmente não tem como ser coincidência. Ainda assim, eu acredito que seria tolice chamar o One Piece de comunista. Os Chapéus de Palha lutam frequentemente a favor de monarquias, muitas delas tradicionais e com suas próprias desigualdades e problemas dentro de si. Eu acredito que a mensagem principal, pelo menos do lado político de One Piece, não é sobre comunismo necessariamente, mas sim sobre anti-imperialismo. Por mais que essas duas coisas sejam próximas e intimamente ligadas, não são necessariamente exclusivas uma da outra. A mensagem parece ser muito mais sobre a autodeterminação dos povos e a proteção dos direitos de cada um do que sobre uma ou outra visão de governo. Eu acho que poderíamos argumentar para os dois lados por muito tempo, mas uma obra tem que ser julgada além de tudo pelo seu impacto social e por como ela é interpretada na vida real. E nisso, o impacto de One Piece é enorme. A Jolly Roger do Chapéu de Palha já apareceu diversas vezes em diversos tipos de manifestações políticas, muitas vezes de espectros políticos diferentes, mas ainda assim como um símbolo unificador de liberdade e de lutar pelo que é certo. Pronto, é isso. One Piece é sobre lutar pelo que é certo, fazer o bem sem ver a quem, amar o próximo e o fim do imperialismo. Eu concordo com tudo isso. O Oda é gênio. Eu tava disposto a deixar o assunto morrer por aí e foi exatamente isso que eu expliquei pro meu amigo gringo quando ele me perguntou sobre o que era One Piece. Por mim, a resposta era essa, mas eu ainda não tava completamente satisfeito com essa visão. Por mais que todas essas opções estejam corretas e façam parte da história de One Piece, tem várias outras histórias com temas de lutar pelo que é certo, fazer o bem, amar o próximo e até sobre fim do imperialismo. Ainda tinha algo a mais, algo que eu não sabia descrever, que poderia matar a charada e poderia dizer sobre o que One Piece realmente é. Era algum detalhe que estava passando por cima da minha cabeça, quase intangível, alguma coisa a mais que eu não conseguia colocar em palavras. Talvez fossem os mamilos de laser do Frank? Não. Isso faz parte, com certeza, mas é mais do que isso. Eu não ia fazer esse vídeo se eu não conseguisse chegar em uma conclusão, e uma boa conclusão. Eu tava completamente pronto para jogar fora essa ideia de vídeo, mas eu tava relendo Dressrosa e eu vi uma sequência de 2 painéis que me chamou a atenção. Essa aqui, do Kyrus colocando luvas e segurando a filha dele no colo, cheio de lágrimas nos olhos. 2 painéis no meio da backstory do Kyrus que me chamaram a atenção para algo e mataram a charada. One Piece é sobre esses 2 painéis. Segue a minha linha de pensamento. Para entender o significado desses painéis, a gente tem que voltar um pouco pro capítulo 741, pra backstory do Kyrus, o herói do Coliseu. Por mais que anteriormente pistas sobre ele já tenham sido jogadas pro leitor aqui e ali, é nesse momento que One Piece para a história principal do arco para contar a história dele. A história de um homem violento que após cometer um crime foi colocado no Coliseu para lutar pela sua vida, dizendo que se ele vencesse 100 lutas, independentemente de quanto tempo isso levasse, ele seria perdoado dos seus crimes. Nós vemos rapidamente ele atingindo 100 vitórias, mas ele não vai embora do Coliseu por escolha própria. 200 vitórias e ele ainda não vai embora do Coliseu. Em poucos momentos, Kyrus já tinha 1000 vitórias no Coliseu e estavam jogando desafios cada vez mais difíceis para eles, como lutar contra gigantes e homens peixe debaixo d'água, e mesmo assim, ele vencia cada um deles. Um pouco depois, quando o Rei Rico vai se encontrar com Kyrus, encontrou ajoelhado em frente ao túmulo da sua primeira vítima, chorando, sabendo que ele nunca vai conseguir deixar de ser aquele homem com mãos eternamente manchadas pela violência. E mesmo que ele tenha conquistado a sua liberdade no Coliseu, ele ainda estaria preso pelos seus crimes do passado. Fisicamente livre, mas o peso na sua consciência nunca poderia ir embora. O rei de Dressrosa decidiu dar uma chance pra ele, tornando Kyrus no chefe da sua guarda pessoal, um trabalho que ele toma com facilidade. Rapidinho, nós descobrimos que o grande guerreiro de Dressrosa é diferente do que nós imaginamos de um assassino sanguinário. Ele é um guerreiro extremamente competente, sim, mas ele não é aquele clássico fodão silencioso que você esperaria de alguém na posição dele. Ele é meio desastrado, fica super tímido só de encostar na princesa e morre de medo toda vez que ela dá bronca nele. Rapidinho também, a princesa acaba se apaixonando pelo Kyrus e cria-se um relacionamento lindo. Eu gosto especialmente desses 2 quadros aqui, mostrando o casal se aproximando conforme as estações do ano vão mudando. E o tempo vai passando de um jeito extremamente simples. Só formas e sombras em 2 quadros contando a história dos dois se tornando um casal. Eles acabam tendo que fingir a própria morte para ficarem juntos e tem o bebê com mais cara de bebê da história, Rebecca.
Na moral, olha que bebê bebezudo, cara. Depois de tudo isso, a gente chega na cena que eu mostrei no começo disso tudo. Quando depois de vários anos da criança nascida, o Kyrus finalmente tem a coragem de segurar sua própria filha no colo, mas sem antes colocar luvas. Ele acredita que a garota é inocente demais pra encostar nela com essas mãos que já viram tanto sangue. Mesmo depois de se provar vez e vez de novo como um homem bom e um pai melhor ainda, Kyrus ainda teme que alguma parte dele que ele mesmo tem medo encoste na sua filha. Depois de algum tempo, Doflamingo e seus capangas transformam ele em um brinquedo, fazendo com que ele seja esquecido por todos que já o conheceram, obrigando o Kyrus a passar a maior parte da vida da própria filha, protegendo ela como um brinquedo soldadinho de uma perna só, apenas um observador na vida da filha que ele tanto ama. Curiosamente, quando a backstory dele começa, nós vemos ele dizendo que só gostaria que todos esquecessem dele, que ele tivesse uma segunda chance, e ele consegue isso do pior jeito possível, sendo transformado em um brinquedo e esquecido, mas só depois dele ter conquistado pessoas que o amam, que ele gostaria que jamais se esquecessem dele. Eu contei a versão resumida dessa história e mesmo assim ela é muito boa. Primeiro, do ponto de vista de um fã de histórias de ficção parecidas com essa, ver o Kyrus sendo uma reversão completa do tropo do guerreiro silencioso, pra na verdade ser o guerreiro amoroso, chorão, é algo que é muito divertido. E um mundo de histórias derivativas e de grandes obras contando que parecem ser as mesmas 4 histórias, com os mesmos 5 personagens de novo e de novo, ver alguém revertendo um tropo como esse é sempre muito bem-vindo. Segundo, e muito mais importante, a história é emocionante. Ver um homem mudando quem ele é, de alguém visto como um animal violento pra um pai amoroso em 2 capítulos, é o tipo de transformação belíssima que só um genial contador de histórias poderia fazer. One Piece é uma história de excessos, com 1000 capítulos e grandes explosões, mas é em momentos pequenos, como nos 2 quadros do casal se apaixonando, ou nos 2 quadros do Kyrus segurando a filha dele, que reside a verdadeira genialidade da história, e principalmente a resposta pra nossa pergunta. Então vamos lá, pela última vez, sobre o que é One Piece, afinal. Pessoas. Pra mim, essa é a resposta. One Piece é sobre pessoas. Só isso. Sobre pessoas e como as pessoas são, sobre o relacionamento entre cada um, e sobre como cada uma de nossas histórias individuais é importante e merece ser apreciada. Nos seus momentos felizes, nos seus momentos tristes e na infinitude de emoções que alguém pode viver durante a sua própria história. Livros, quadrinhos e animação têm um benefício que histórias em live action nunca vão ter. Uma infinidade de possibilidades. Quando você vai fazer um quadrinho qualquer, te custa uma quantidade semelhante de tempo e dinheiro para criar uma cena de 2 personagens conversando em um bar e para criar uma cena de 2 personagens conversando na lua. Enquanto em um filme, qualquer que seja o orçamento, ainda vão existir limitações do que vai ser possível fazer, com atores, efeitos especiais e, as leis da física. Em uma história animada, você é livre para fazer o que quiser, como quiser. Não é por acaso que algumas das histórias mais criativas e emocionantes de todos os tempos vieram de animação, e One Piece não é uma exceção. Uma história animada te entrega um universo quase infinito de possibilidades, travado apenas pela sua capacidade de colocar elas em página e de contar uma boa história. E One Piece usa isso para contar uma boa história da forma mais criativa possível. Várias, se não todas as histórias contadas em One Piece já foram contadas de uma forma ou de outra em uma história anterior. A história que eu contei anteriormente de um guerreiro que parecia ser indestrutível e tentou criar uma família, mas sentiu que nunca poderia escapar da violência que havia cometido um dia, é sim a backstory do Kyrus, mas também é quase que inteiramente o plot do filme Logan. O mesmo tema abordado de formas completamente diferentes. Você pode contar nos dedos as histórias em que quando o autor corta para um flashback, não existe um grande suspiro coletivo, assumindo que a próxima hora vai ser de chatice ao invés de continuar o plot que você realmente estava interessado. Eu acredito que One Piece é uma dessas histórias. Em praticamente todos os maiores arcos de One Piece, muitas vezes próximo ao ápice do seu arco, quando a tensão tá no máximo, o Oda se desliga da história principal para contar uma outra história inteira, às vezes durando dezenas de capítulos, muitas vezes com o foco principal sendo personagens secundários, ou que simplesmente não fazem parte da história até o momento, e mesmo assim consegue contar uma história linda e apaixonante. Alguns dos personagens mais amados da história inteira de One Piece existem apenas em flashbacks. O Noland de Skypiea, o Fisher Tiger da Ilha dos Homens Peixe, e eu acho que o mais popular de todos, o Corazon de Dressrosa. That's why he's the GOAT! Pra mim, esse é o maior talento do Oda como um contador de histórias. Ele não tem vergonha por um único momento de se desprender da sua história principal e de abandonar todos os seus personagens estabelecidos pra contar uma outra história. Quão simples ou complexa ela possa ser, sendo uma boa história, ele vai colocá-la no mundo. Por isso, mesmo sendo uma história com poderes de Looney Tunes, um senso de humor peculiar e um estilo de arte absurdamente cartunesco, One Piece acaba sendo uma história muito mais realista do que muitos filmes e séries live action por ali, porque acaba
tratando da história de pessoas, daquilo que nós lidamos todos os dias e do que cada um de nós é. Com essa lente cartoonizada, One Piece trata de alguns dos temas mais complexos da vida humana e passa com maestria por cada um deles. Por isso que os fãs conseguem se ver em vários personagens diferentes, em várias histórias diferentes. Todos aqueles que, assim como eu, já passaram por um momento especialmente ruim e obscuro nas nossas vidas e conseguimos vencer a isso, vibramos com aquele grito da Robin de "eu quero viver" como se fosse a nossa própria história. Pelo menos eu vibrei. Não é porque nós somos uma criança amaldiçoada com conhecimento proibido, perseguido pelo governo do mundo e todos aqueles que nós chamamos de amigo morreram. É porque nós sabemos o que é estar apático, mas apesar disso, largar essa apatia e abraçar a vontade de viver. Quer dizer, eu não sou a criança amaldiçoada, eu não conheço você. É por isso que One Piece tem 1000 capítulos e poderia facilmente ter mais 1000. Não é porque o mangá enrola, mas é porque fazer uma história sobre pessoas, suas histórias, suas relações é literalmente interminável. Se a história tá lá para explorar a beleza da humanidade e a complexidade de cada indivíduo, eu posso garantir, 1000 capítulos é muito pouco. Mas o Oda tá tentando, e eu diria que tá dando certo. Dito tudo isso, eu também acho que a resposta para essa pergunta pode e vai variar bastante de pessoa para pessoa. Essa é a minha opinião e é assim que eu vejo One Piece. Uma pesquisa rápida e você consegue ver que o One Piece consegue ter 1 milhão de significados para 1 milhão de pessoas diferentes. Pessoas dizendo que para elas, One Piece representou a sua luta pessoal contra o câncer, contra a depressão, ou simplesmente foi essa única janela para um mundo mais colorido em momentos difíceis. One Piece vai ser diferente para cada um. As melhores histórias são aquelas que deixam alguma coisa aberta à imaginação e interpretação, e eu digo com certeza, One Piece é uma das melhores histórias que eu já vi. Então, eu vou ser obrigado a devolver a pergunta para você, sobre o que o One Piece é, afinal, pra você. Agora, eu fico feliz em dizer que eu tenho um vídeo inteirinho com a minha resposta pra pergunta do meu amigo. E toda vez que daqui pra frente que alguém me perguntar sobre o que é One Piece, eu posso só linkar esse vídeo e pronto. Tá aí a resposta. No caso, pra esse amigo não vai rolar, né? Como eu disse antes, ele é gringo e não fala português. Pra ele, eu ainda vou ter que falar que é sobre um pirata que estica very, very much. É isso. Esse vídeo tá um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente. Tem menos piadinhas e mais seriedade. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, dê suas opiniões. E se você gostou desse vídeo, o YouTube acha que você também gostaria desse aqui. Vai lá dar uma olhada.